Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é só de resolução de exercício, tá? Tá lá na página 167, pega a apostila, tá? Resolução de exercício da parte de calorimetria, joia? Aí amanhã o que a gente vai fazer? Eu vou dar teoria sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, joia? Então vamos resolver algumas questões de calorimetria. Então vamos lá? Então deixa eu pegar aqui. Turma, então, essa é uma questão extra, né? Vamos lá? Que eu coloquei só para a gente revisar aquele lance de equilíbrio térmico. Joia? Então, vamos lá. Uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas a uma temperatura de 230 é mergulhada dentro de um recipiente que contém 200 gramas de água inicialmente a 20. Sabendo que a temperatura do equilíbrio térmico é de 25 graus Celsius, determine a capacidade térmica. Ele quer a capacidade térmica do recipiente, tá? Que é o Czão, ok? Que contém a água. Então, na verdade, o que ele tem lá? Ele tem um recipiente, ó, ele tem um recipiente assim, aqui ó, um recipiente. Dentro desse recipiente, ele vai colocar o quê? Água, né? Não é isso? Ele tem água dentro do recipiente, a água está a quanto? A 20 graus Celsius, então a água está a 20. Como o recipiente está junto com a água, então ele também está inicialmente a 20 graus Celsius, tá? Porque eles já estão juntos. Então você tem a água dentro de um recipiente, tá? Olha só. Aí ele vai jogar uma barra de cobre. Então ele vai pegar aqui, vai jogar uma barra de cobre. Aqui, ó. Tá? E esse cobre está numa temperatura inicial de 230 graus Celsius. Certo? Não é isso? Né? Aí o que vai acontecer com isso aqui? Eles vão trocar energia, o mais quente passa energia para o mais frio. O mais frio, eles vão trocar energia, vão variar a temperatura, um perde temperatura, outro ganha temperatura, até atingir a temperatura de equilíbrio térmico. Tá? E essa temperatura de equilíbrio térmico, ele falou que é de 25 graus Celsius. É isso, né? Então, quer dizer, como é uma questão de equilíbrio térmico, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar as quantidades de calor, isso que vai ter que dar quanto? Zero. Né? Mas de quem que a gente vai somar as quantidades de calor? A gente vai somar a quantidade de calor do cobre mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do recipiente. Lembra que o recipiente agora está fazendo parte da troca de calor. Ó. E quando eu somar essas quantidades de calor, vai ter que dar quanto? Zero. Certo? Vem cá, como é que a gente calcula a quantidade de calor? A gente pode usar aquele calor sensível ou calor latente, né? Que é o quimacete ou quimolesa. Aqui só vai ter troca de energia e variação de temperatura. Não tem mudança de estado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a equação do calor sensível. Então, eu vou ter que pegar a massa do cobre, vezes o calor específico do cobre, vezes a variação de temperatura que sofreu o cobre, tá? Mais a massa de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que sofreu a água, tá? Mais a quantidade de calor trocada com o recipiente. Isso tudo vai ter que dar quanto? Certo? Certo? Então, vai ter calor envolvido com cobre, vai ter o calor envolvido com a água, e além disso, mais o recipiente, tá? Então, o que nós temos? Massa de cobre, tá? 200 gramas. Vou colocar as unidades, tá? Que é bom a gente prestar atenção nisso aqui, 200 gramas. Calor específico do cobre, por causa disso, ó, 0,03, o quê? Calorias para cada grama variar a temperatura de 1 grau Celsius. Tá vendo? Ó, grama e grama. Ok?
Variação de temperatura é pegar a temperatura final, que é quanto? 25, que é de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do cobre, que é de 230, ó. Tô fazendo bem devagar para a gente entender direitinho, tá? O que? Graus Celsius. Tá vendo? Então, tudo é grama e graus Celsius, ok? Mais quem? A massa de água. Quanto vale a massa de água? 200, o quê? 200 gramas. Qual é o calor específico da água? Uma caloria para cada... uma caloria... Espera aí, é lá em cima. É uma caloria que você vai fornecer para 1 grama de água variar a temperatura de 1 grau Celsius. Vezes a variação de temperatura da água. Quanto foi? A água inicialmente estava 20, foi até 25. Então, 25, que é a final, menos a inicial. Menos 20. Mais a quantidade de calor do recipiente. Ok? Ó. E a soma vai ter que dar quanto? 0. Tá? Eu tinha feito essa conta aqui já. Deixa eu só ver aqui, ó. 200 vezes 0,03, né? Deixa eu ver onde está essa conta. Está aqui, ó. 200 vezes 0,03 vezes 25 menos 230 vai dar menos 1.230. Aqui vai dar 5 vezes 200 mais 1.000. Mais a quantidade de calor do recipiente. Isso vai ter que dar 0 no final, porque é um equilíbrio térmico. Tá? Então, a quantidade de calor que o recipiente, né, que ele participou com essa troca, foi de quanto? Foi de 1.000 menos 1.000, é isso? É, né? 230, né? 230 calorias, tá? Ó, essa é a quantidade de calor que envolve o calorímetro, que é o recipiente. E ele pediu a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é pegar a quantidade de calor e dividir por quem? Pela variação de temperatura que sofreu o calorímetro, que é o recipiente. Então, a capacidade térmica vai ser igual. São 230 calorias. Variou quanto? Ele estava a 20, foi até 25. Variou 5 graus Celsius. 230 por 5, isso é igual a 46 calorias por graus Celsius. Tá? A alternativa A é a nossa alternativa correta. Tá? Então, olha só, é uma questão de equilíbrio térmico que troca calor, o cobre, a água e o recipiente. Quando ele diz, na questão, capacidade térmica desprezível, quer dizer, ela não participa da troca. Se eu pegasse esse recipiente, né, e ele tivesse capacidade térmica desprezível, só ia trocar calor o cobre e a água. Mas quando ele tem capacidade térmica, então ele participa da troca de calor, tá? Então o que eu fiz? Eu somei as quantidades de calor, deu 0. Achei a quantidade de calor do recipiente, não é isso? Aí eu peguei e fiz o seguinte, achei a capacidade térmica, que é a quantidade de calor pela variação de temperatura, que deu 46 calorias por graus Celsius. Joia? Próximo. Uma interpretação do gráfico para a gente aqui, tá? Questão 6, página 167. Então, a questão 6, página 167, está aqui, tá? O gráfico abaixo mostra a evolução da temperatura de um corpo de massa M, constituído por uma substância pura em função da quantidade de calor que lhe é fornecida com base nessas informações. Vamos ver o que é correto? Em T igual a 20. Em T igual a 20. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, não sei o que está falando. Não estou conseguindo escrever aqui, tá? Tá, então em T igual a 20 e T igual a 80, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar para T igual a 20
e T igual a 80, deixa eu mudar aqui uma cor, deixa eu ver aqui. Cores vermelha, azul. Vamos ver se dá certo. Cara, não está marcando, tá? Em T igual a 20 e em T igual a 80, é isso que ele está cobrando a gente, é onde ocorreu mudanças de fase, não é isso? Você pode ver que em 20 graus Celsius, ele está recebendo calor e a temperatura não muda, né? Então o gráfico está assim, ele faz, ó, ele faz isso, aí depois ele faz isso, aí depois ele faz isso, isso, né? Você pode ver que em T igual a 20, não seria essa situaçãozinha aqui, ó, não é? Onde ele recebe calor e a temperatura não muda. E T igual a 80, não é essa parte aqui do gráfico, ó, né? Então, de início, o que nós temos? Nós temos algumas mudanças de estado aqui, ó. Então, nós temos aqui uma situaçãozinha seguinte. Primeiro, é um estado sólido. Aqui está passando do estado sólido para o estado líquido. E, por último, o estado de vapor. Então, aqui é uma região de sólido mais líquido. E aqui é uma região de líquido mais vapor. Então, aqui é uma fusão, uma mudança de estado. E aqui é uma vaporização, né? Que também é uma mudança de estado. Então, ele sofre mudança em 20 e 80 graus Celsius. Afirmação verdadeira. A quantidade de calor cedida ao corpo, enquanto sua temperatura variou de 20 a 80, é denominado calor sensível. Quando ela variou de 20 a 80, que essa é de 20 a 80, é essa parte aqui, ó, de 20 a 80, onde ele recebeu uma quantidade de calor e sofreu uma variação de temperatura, né? Então aí, ó, é onde você usa aquela equação, Q igual a MC delta θ, tá vendo? Né? Calor sensível. Então, afirmação verdadeira. Em T igual a zero, que é o início aqui, ó, T igual a zero, o corpo se encontra na fase sólida, verdadeira. Né? O calor cedido durante a mudança de estado, é chamado calor latente, verdadeiro. Então, todas são verdadeiras, tá? Então, lembra que o calor latente é Q igual a M vezes L, tá? Calor sensível é MC delta θ, tá? Então, tem uma setinha que diz assim, ó, quando você tem um gráfico de temperatura em função do calor, então o cara diz assim, ó, tá subindo, calor sensível. Que macete. Ficou plano, que moleza. Calor sensível, que moleza. Calor sensível, tá? Então, lá, todas são verdadeiras da página 167, questão de número 6. Próximo. A questão de número 7 está na página também 167, não é isso? Ok? Vamos entender essa questão agora. Colocou-se uma certa quantidade de água. Vou anotar aqui, ó. Vou tirar os dados. Água. Para eu não ficar escrevendo água, eu vou colocar 1, tá? A água eu vou chamar de 1. Então, há uma certa quantidade de massa. Então, a massa de água, que a gente não sabe, X, a 80 graus Celsius. 80 graus Celsius seria a sua temperatura inicial. Anotem aí, 80 graus Celsius. Aí ele colocou no recipiente de alumínio, né? De massa, ok, então vamos anotar aqui. Então ele deu alumínio. Ó, então vamos anotar também os dados do alumínio, tá? A massa do alumínio que eu vou chamar de M2 é quanto? 420 gramas. Então M2 é igual a 420 gramas. Tá aqui. Onde o alumínio se encontra numa temperatura inicial de 20 graus Celsius. Não é isso? Após um certo tempo, a temperatura do conjunto, porque a água está mais quente, o alumínio está mais frio. Então, o que vai acontecer? Passa a energia do mais quente para o mais frio, que seria da água para o alumínio.
Eles vão trocar energia, um perde calor, outro ganha calor. Lembra, quem perde fica negativo, quem ganha fica positivo, né? Até atingir a mesma temperatura final dos dois, que é igual, que é chamada temperatura de equilíbrio térmico. Então, a temperatura final do conjunto é de 70 graus Celsius. De quem é essa temperatura final? Dos dois, cara, porque eles entraram em equilíbrio térmico. Não é isso aqui? Ok. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor, e que o calor específico é do alumínio, seja de 900, olha a unidade agora, joule, que é energia, quilograma, que vai ser a minha massa vai ser em quilograma. Na questão anterior foi olha aqui, ó. Na questãozinha anterior, eu usei a massa em gramas. Por quê? Porque estava aqui, ó, calorias por grama, tá? Então, cuidado aí na hora que for utilizar a unidade. Então, a nossa massa vai ser quilograma. Professor, então eu vou ter que dividir isso aqui por 1000, sim. Então, vai ficar 0,42 quilograma. Isso, vamos arrumar já, tá? E aí o calor específico da água é 4.200 joule por quilograma grau Celsius. Joia? E ele quer saber a quantidade de água colocada nesse recipiente. Nós temos aquela situaçãozinha, né? Que é uma situaçãozinha de equilíbrio térmico, né? Lembra como é que a gente faz para a gente resolver? Vou somar as quantidades de calor. E a soma da quantidade de calor tem que dar quanto? 0, né? Então, se eu pegar aqui, eu vou calcular separadinho, tá? A quantidade de calor da água seria a massa da água, que é quanto? M, que é o meu X da questão, vezes o calor específico da água, que é quanto? 4.000, 4,2 vezes 1000 seria 4.200 joule por quilograma, graus Celsius, né? Vezes a variação de temperatura, que foi de final, vou colocar aqui, ó, 70 menos 80, tá? Graus Celsius, ok? Então, vai me dar uma quantidade de calor aí. Esse aqui vai dar menos 42x, que seria a nossa massa, né? Menos 42.000x, onde x representa a massa que eu estou procurando, ok? A quantidade de calor do alumínio. Então, o que do alumínio vai ser a massa de alumínio? Eu tenho 0,42 quilograma, tá aqui, vezes o calor específico do alumínio, 900, o que? Joule, então a energia dada em joule, por quilograma, massa dada em quilograma, e a temperatura em graus Celsius. E a temperatura, essa variação foi de 20 a 70. Então, 70 menos 20. Final menos inicial. Graus Celsius. Cancela graus Celsius com graus Celsius. Quilograma com quilograma. Dá joule como energia, né? Então, vai me dar a quantidade de calor do alumínio, turma. 18.900. É isso, joule. 18.900 joule, né? Como é que nós vamos descobrir essa massa aí? Quer ver? Ó, eu sei que se eu somar essas quantidades de calor tem que dar quanto? 0, porque é uma questão de equilíbrio térmico. Então, nós temos que o Q da água mais o Q do alumínio, a soma vai ter que dar quanto? 0. O Q da água seria menos 42.000 vezes x, onde x é a minha massa de água, mais, né, quanto? 18.900, mais 18.900, né? E a soma tem que dar quanto? 0. Então, disso, nós temos que o meu x, já fazendo a continha ali, vai ser 18.900, não é isso? Dividido por
42 mil, 18.900 dividido por 42 mil, tá? Mas se eu pegar 18.900 dividir por 42 mil, deixa eu só confirmar aqui. Vai dar 18.900 dividido por 42 mil. Você vai ter uma massa de quanto? 0,45 quilos. 0,45 quilograma, tá? Mas ele quer em grama, só multiplica esse valor por 1.000, que corresponde a 450 gramas, que é a nossa massa. Professor, por que você não deixou já em grama, já que a resposta era grama? Cara, porque o calor específico, a unidade é joule por quilograma grau Celsius. Então ele utilizou, na verdade, todas as unidades no sistema internacional, tá? Então tome cuidado, olha lá no calor específico, está em dúvida, qual unidade que eu vou usar? Olha o calor específico primeiro, tá? Aí eu transformei para quilograma no final, porque ele pediu, para grama no final, porque ele pediu em grama. Aí eu multipliquei por 1.000 o resultado, né? Que deu 450 gramas. Maravilha? Vamos para o próximo. Considera um fogão que forneça um fluxo constante. Presta atenção nisso aqui. Fluxo constante. De calor, que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que você deseja aquecer. O calor específico da água é uma caloria, está vendo? Calorias por grama grau Celsius. Energia, calorias, massa em grama, temperatura grau Celsius. E o calor específico do óleo é de 0,45 também em calorias por grama grau Celsius. Para que 100 gramas de água, massa de água, inicialmente a 20 graus Celsius, atinja uma temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la durante 5 minutos. Vamos pensar aqui um pouquinho. Você lembra que tem uma equação de potência? Lembra lá? Como é que se calcula a potência? Professor, potência é energia sobre tempo. E a energia envolvida é quantidade de energia, é calor. Então, é calor dividido pelo tempo. Tá? Então, você tem um fogão que tem um fluxo constante. Fluxo é calor pelo tempo, cara, que é uma potência. Tá? Um fluxo é calor pelo tempo. Isso é uma potência. Potência calorífica. Tá? Então, como é constante, a mesma potência que ele vai utilizar para aquecer a água, ele também vai aquecer quem? O óleo. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai calcular a potência do fogão. Calculando a potência do fogão, tá? Em relação a quem? A água. Calculando a potência em relação à água, tá? Então, vou deixar anotado aqui, ó. Então, a potência em relação à água. Esquece o óleo por enquanto. Calor. Qual que eu vou usar? É o M da água, C da água, variação de temperatura, dividido pelo tempo, que vai me dar a potência dessa fonte. A massa de quanto? 1.000 gramas de água. Professor, coloca as unidades aí para a gente não esquecer. Gramas, isso. Calor específico. Quanto deu? 1 caloria por grama grau Celsius. Tá tudo legal as unidades. Quanto foi que ele sofreu de variação de temperatura? Foi de 20 até 100. Então, posso colocar 80 já? Ó, 80 graus Celsius. Tá vendo? Professor, mas por que, dividido, por que 80? Porque é final menos inicial, 100 menos 20. Dividido por um tempo de quanto? 5 minutos. Olha isso aqui. Você vai cancelar grama com grama. Você vai cancelar grau Celsius com grau Celsius. Que unidade que sobrou para mim? Calorias por minuto. Tá? Isso aí vai dar
16.000 calorias por minuto. Isso aqui é a potência da fonte, que a cada 1 minuto ela fornece 16.000 calorias. Tá? Aí diz assim, ó, agora, se 200 gramas de óleo for aquecido nesse mesmo fogão durante 1 minuto, quanto que vai levar essa temperatura? Então agora a gente vai pensar no óleo, tá? A água foi para a gente calcular a potência da fonte. Então, como eu tenho a potência, eu já sei que é calor pelo tempo. Não é isso aqui? Então eu posso escrever que potência vezes o tempo me dá o calor. Onde o calor é mc, que é o calor específico, né? Variação de temperatura. Não foi isso que ele está pedindo? A temperatura desse óleo, cara. Ó, se 200 gramas for aquecido durante 1 minuto, quanto que vai se elevar essa temperatura? Então ele quer o ΔT, que é essa passagem aqui, ó. Ele quer saber quanto vale isso. Vamos lá? Então nós temos que o ΔT é pegar a potência da fonte, multiplicar pelo tempo que ele está ligado e dividir pela massa vezes o calor específico. Né? Nós temos todos esses dados aí. Professor, potência a gente tem lá de cima, né? Que é quanto é a potência? Potência, deixa eu só pegar minha mãozinha aqui. Ó, levantar um pouquinho aqui. Joia. Ó. Professor, a potência nós temos, que a gente calculou em relação à água, que é 16.000 calorias. Vezes o tempo, agora ele quer o quê? Quanto tempo? 1 minuto. A massa a gente tem de óleo, que é quanto? 200 gramas de óleo. E o calor específico do óleo, ele deu que é 0,45, professor. Está lá no texto, 0,45, tá? Aí eu tenho 16 vezes 200, vai me dar uma variação de 177,7. 7, tá? Então, 177,7 aproximado. Mas como ele quer um valor aproximado, então no texto seria, na resposta, 180. Tá? Entenderam? Então fiz questão de colocar mais questões dessa potência, cara. Isso aí é questão de Enem, tá? Potência e energia pelo tempo. Guardem isso aí, tá? E outra coisa, prova cobra muito equilíbrio térmico. Então sempre treinar bastante questõezinha de equilíbrio térmico. Eu vou enviar amanhã uma lista de cinemática, tá? Depois eu vou enviar uma lista só disso aqui, só de calorimetria. Ok? Nessa semana ainda, tá? Vamos lá? Próximo. Turma, a questão 9 da Unicamp. Ele deu o texto, né? O cara ficou baixo isso aqui, né? É a questão 9 da página 67. Tá? Ele deu o texto, arranha-céu e tal. Considera um objeto em frente a um longo de um espelho. Então ele considerou um objeto aqui, na frente. Ó, considera um objeto, tá? Ele falou que o raio de curvatura do espelho é de 1 metro. O pessoal lembra de óptica? Né? Porque se você tem o raio, o foco é pegar o raio e dividir por 2. Uma questão atual da Unicamp, hein? Tá? Então você tem o raio de 1 metro dividido por 2. Então o teu foco é 0,5 metros. Tá? Então aqui, ó, olha aqui é 0, aqui é 1, então aqui é 0,5. Então nós temos o foco nessa posição aqui, ó. Esse é o foco, tá? Ali, ó. Conforme mostra a figura. Complete os raios luminosos, né? Lembra como é que completa o raio? Deixa eu pegar aqui minha régua. Lembra como é? Todo raio que incide paralelo passa por onde? Passa pelo foco. Show de bola, né?
todo raio que incidiu paralelo reflete no espelho, passando pelo foco. Todo raio que incide no vértice, vocês lembram o que acontece? Toda vez que ele incide no vértice, ele vai refletir com o mesmo ângulo em torno, tá? Então, quando ele incide no vértice, lembra que esse ângulo aqui, ó, tem que ser exatamente igual a esse. Se esse ângulo é θ, esse aqui também é θ, tá? Incidiu o paralelo, passou pelo foco, né? Incidiu pelo vértice, volta pelo vértice com o mesmo ângulo, tá? Em seguida, calcule a distância do objeto ao vértice do espelho, de forma que a intensidade dos raios solares incidentes paralelos seja máxima. Pessoal, ele quer aproveitar o máximo da intensidade do raio luminoso, tá? Então, lembrando que quando você tem um espelho, né? Você tem um espelho, ó, aí nós temos lá também o vértice, nós temos foco, nós temos centro. Lembra que o foco está entre o vértice e o centro, que é um ponto médio, essa distância é igual a essa, né? Aí nós temos lá que todo raio que incide paralelo passa pelo foco, só para a gente lembrar, tá? Incidiu paralelo, passou pelo foco, incidiu pelo foco, o que vai acontecer? Vai sair paralelo, tá aqui, ó, né? Não é isso? Mas todo raio que está incidindo paralelo no espelho, o que vai acontecer? Ele vai concentrar no foco. Quer dizer, se eu quero colocar um objeto que eu vou pegar o máximo da intensidade luminosa, não é isso? Então eu tenho que colocar ele no foco, né? Se você quer queimar um pedaço de papel, coloque no foco. Mas eu vou equacionar isso aí, tá? Ok? Então, onde é que eu vou colocar o objeto? Eu sei que eu vou colocar o objeto a 0,5 metros do espelho, que tem que ser no foco. Mas como é que a gente prova isso aqui, ó? Assim, ó. Deixa eu pegar a caneta. Aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não é isso? Ó. O objeto é o Sol, né? O Sol está numa distância infinita. Ó, isso aqui está lá no infinito. Se eu dividir 1 por infinito, dá 0. Me resulta para esse tipo de situação, isso aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P'. Então, quer dizer, quando você pega o Sol que está longe, projeta essa imagem, aí você vai ter uma imagem exatamente em cima do foco, onde você concentra a maior intensidade de luz, né? Então, tanto que você diz que o foco é igual ao P', tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o objeto aonde? No foco. E o foco é igual ao P'. Então, eu vou colocar o objeto a 0,5 metros do espelho. Essa é a nossa resposta. O objeto tem que ser colocado a 0,5 metros do espelho, exatamente em cima do foco, onde você tem a maior concentração de energia. Belezinha? Vamos lá. Continuando aqui. Um objeto metálico de massa 200. Ó, já está aqui, ó, 200 gramas. Vou usar uma outra cor. Calor específico, nós temos 480 joule, energia em joule, massa em quilo e temperatura em graus Celsius, que é o calor específico. Potência de 60 watts. Nunca esquecer, turma, quando o cara diz 60 watts, lembre-se que o watts é joule de energia por segundo. Então, se você fala 60 watts, você diz 60 joule de energia por segundo, tá? Ela vai ser focada por um espelho côncavo, desprezando as perdas de radiação, por condução, convecção, que é um assunto da nossa próxima aula, que é o processo de propagação de calor. Calcule a variação de temperatura após 32 segundos. Então, ele quer quanto vale um Δθ, tá? Qual vai ser a variação, o aumento de temperatura, depois de 32 segundos.
Cara, envolveu o tempo. Pensa em potência. Já tem a forma de potência. Então, potência, energia pelo tempo. Então, potência é mc delta θ dividido por delta t. Não é isso? Tá aí, cara. Ele quer a variação de temperatura, então vamos isolar a variação de temperatura. A variação de temperatura é pegar a sua potência, multiplica pelo tempo, aí divide por quem? Pela massa e pelo calor específico. Não é isso aí? Né? Então nós temos a potência que é quanto? 60 watts, que é joule por segundo, tranquilinho. O tempo é 32 segundos, então sistema internacional. Né? Então o que nós temos mais? Nós temos a massa, que é 200 gramas, mas lembra o calor específico está em gramas, né? Então vamos deixar aqui 200 gramas, né? Vezes o calor específico, que é 480 joule. Ah, mas está em quilograma, então vai ser dividir por 1000, tá? 0,2. Divide por 1000. Por quê, professor? Porque calor específico, 480 joule por quilograma. Então não posso usar grama, vai ter que ser quilograma, divide por 1000. A massa 0,2 quilos. Vezes 480 joule por quilograma por grau Celsius, né? Então nós temos aí, eu não sei se eu tenho essa aqui calculada, né? Vamos lá, vamos calcular. Então vai dar 600 vezes 32, divide 0,2, divide 480, né? Então está dando aqui, vamos ver de novo, 600 vezes 32, divide 0,2, divide 480, né? Está me dando uma variação de temperatura aqui de 200 graus Celsius, né? É isso? Né? Não é... A 200, perdão. Ah, tá. Por isso agora que eu vi só um pouquinho. Não é 200, né? É 20 graus Celsius, né? Então, aqui, ó. Então, não é 60 watts. Presta atenção aqui. Não é 600, é 60. Tá? Eu vou até arrumar aqui, ó, para não dar erro. Tá? Então, vamos pegar uma borracha aqui. Ó. Eu coloquei 600 watts, mas não é, cara. É 60, né? 60 vezes 32, dividido por 0,2, vezes 480, te dá uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Então, tome cuidado com essas unidades. As unidades são importantes. Tá? Então, ó, energia em joule, que é o watts, a massa em quilograma e a temperatura em graus Celsius. Ok? Então, essa é a nossa variação de temperatura. 20 graus Celsius. Próximo. Cara, essa questão é a questão 10 da página 170, lá de tarefa. Pega pra gente lá, tá? Olha lá. Então, essa questãozinha aí, o aluno tinha pedido para mim, para eu resolver, tá? E aí eu vou resolver para vocês, tá? Olha aqui, ó. É uma situação de equilíbrio térmico, não é isso aí? Ok. Tá aqui, ó. Vamos destacar. Eu sei, professor, que eu aprendi contigo que quando você tem uma situação de equilíbrio térmico, você vai somar as quantidades de calor, isso aqui vai ter que dar quanto? 0, né? Então, pelo gráfico, teve 10 cacau, né? Então, quer dizer, a soma das quantidades de calor aí vai ter que dar, na verdade, aqui é para o equilíbrio térmico, tá? Ele montou um gráfico ali embaixo, ó, que quando ele colocou os dois, ele colocou o alumínio junto, o alumínio, né? Que mais que nós temos ali? Peraí, deixa eu ver, o gráfico mostra o aquecimento do alumínio de massa 600 que contém um determinado líquido, tá? Então, os 10.000 calorias, de acordo com o gráfico, seria a quantidade de calor
do alumínio, tá? Mais a quantidade de calor, ó, de quem? Do líquido, o que do líquido. Quando eu somar os dois, de acordo com o gráfico, porque eu tenho uma potência fornecendo energia para os dois. Eles absorveram energia e entraram em equilíbrio, né? Quando eu somar essa quantidade de calor, vai ter que dar 10.000, tá? Então, quando o Q do alumínio vai ser a massa do alumínio, o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura. A massa de alumínio, nós temos que é 600. O calor específico do alumínio é 0,2, então deixa 600 gramas, eu vou colocar aqui a massa. 0,2 calorias por grau Celsius. E de acordo com o gráfico, você teve uma variação de temperatura de 60 a menos 10. Então, quando recebe 10.000 calorias, uma parte desse calor fica com o alumínio, né? Então, vamos ver aqui. Vai dar 600, deixa eu pôr aqui 600, vezes 0,2, vezes 50. Então, 6.000 calorias está com alumínio, do total. Ó, então, o que nós temos? Se 6.000 é do alumínio, quer dizer o seguinte, 4.000 calorias está com líquido, né? Então, o que do líquido? O líquido está recebendo 4.000 calorias. Para totalizar quanto? 10.000 calorias, porque é kcal. Lembrando que o K vale 1.000, né? Ele quer a capacidade térmica, então a capacidade térmica é a quantidade de calor do líquido, porque ele quer do líquido pela variação de temperatura, tá? Ele quer a capacidade térmica do líquido. Então, nós temos 4.000 calorias e esse líquido está sofrendo uma variação de temperatura de acordo com o gráfico também de 50 graus Celsius, que é 60 menos 10. 400 por 5 dá 80 calorias por grau Celsius. Alternativa C, tá? Então, tudo bem que é uma situação que a soma das quantidades de calor dá zero no final, tá? Ok? Só que aí não é uma situação assim. Ele está tendo um aquecimento, tem uma fonte fornecendo calor para os dois juntos, e ela forneceu 10.000 calorias. Dos 10.000 calorias, 6.000 calorias a gente calculou, ficou com alumínio. Então, conclui-se que 4.000 fica com o líquido. Capacidade térmica do líquido é o calor do líquido pela variação de temperatura, que foi 4.000 por 50, que dá 80 calorias por grau Celsius. Poderia ter calculado a capacidade térmica da água, do alumínio, se eu quisesse, né? Que a capacidade térmica do alumínio era a quantidade de calor do alumínio, se eu quisesse, 600, dividido por 50. 60 por 5 daria 12, tá? 12 calorias, não, 6.000, né? Então vai dar 120 calorias por grau Celsius, cara. Se fosse do alumínio. Mas ele pediu de quem? Do líquido. Então tem que ser quanto? 80. Belezinha? Próximo. Tá, página 170. Vamos lá, pega lá a página 170. Não é isso? Página 170, questão de número 12. Então vamos lá na página 170, questão de número 12. Peguei aqui. Vamos lá? Então ele diz assim, ó. Em um dia quente, um atleta dissipando 750 watts durante 30 minutos, tá? Ele corre dissipando. Primeiro o que é 750 watts? Lembrando que 750 watts é 750 joules de energia a cada 1 segundo. Ok? Supõe que ele só transfira essa energia para o meio através da evaporação, tá? Então, ele vai dissipar na forma de vapor, ok? É onde vai refrigerar o corpo dele. Só que aí, ó, olha qual é o calor latente, cara. São 2.500 L de vapor. Vou colocar aqui, ó. São 2.500 joules de energia para cada o quê? Para cada grama de vapor, né? Vamos lá? Então, o que ele pede para a gente? Qual é a taxa de perda de água em quilogramas por minuto? Então, dá uma olhada aqui.
Se você tem 750 joule de energia a cada 1 segundo, vocês concordam que em 1 minuto você teria 60 segundos? Aí você tem a taxa de energia em 1 minuto, tá? Então, se eu pegar, professor, por que isso aí? Você vai entender. Duas regras de 3 para resolver essa questão. 750 vezes 60. 45.000 joule. Cadê minha caneta? Então, quer dizer, durante 1 minuto, você tem 45.000 joule de energia, lembrando, a cada o quê? 1 minuto, cara, que são 60 segundos. E ele quer a perda de água em quilogramas por minuto. Nós não temos lá que são 2.500 joule de energia para fazer a água virar vapor, né? Para cada grama. Então, para cada grama mudar de estado de água, que é evaporar, ela precisa de 2.500 joule. Então, durante 1 minuto, você tem 45.000 joule, cara. Então, quantas gramas que vai evaporar nesse 1 minuto, tá? Então, resolvendo essa regra de 3, multiplica cruzado. Lembra como é que faz isso aqui, ó? Então, vai ser 45.000 dividido por 2.500. São 18 gramas por minuto, cara. Então, isso aqui vai dar 18 gramas. Então, o teu X corresponde a 18 gramas a cada 1 minuto. Né? Se você tem 18 gramas a cada 1 minuto, para aquilo é só dividir por 1.000. 0,018 quilogramas por minuto. A cada 1 minuto. Tá vendo? Por quê? Qual que foi a sacada aqui? Primeiro, o que quer dizer 750 watts? São 750 joule de energia a cada 1 segundo. Como eu quero minuto, 1 minuto tem 60 segundos. Então agora eu tenho 45.000 joule em 1 minuto, cara. Ele pede para a gente a taxa de evaporação em quilogramas por minuto. Se eu tenho, pelo calor latente, 2.500 joule para cada grama evaporar, se eu tiver 45.000 joule, quantas gramas evapora? 18. Em quilo, 0,018 quilogramas para cada 1 minuto. Quantos litros de água ele perde em 30 minutos? Cara, se você tem 0,018 quilograma evaporando a cada 1 minuto, se você tiver 30 minutos, quantos quilos de água vai evaporar? Então seria 0,018 dividido por 1.000 vezes 30. 0,54. Lembrando que você vai multiplicar cruzado isso aqui, tá? Então, x igual a 0,50. Opa, 0, vamos lá. 0,54 quilograma de massa de água. Lembrando que a densidade da água poderia ter dado, capaz de ter dado na prova, viu? Que 1 litro de água, você tem 1 quilo de água, cara. 1 litro corresponde a 1 quilo, tá? Pela densidade da água. 1 quilograma por litro. Então, se você tem 0,54 quilos, você tem 0,54 litros de água evaporada. Tá? Só regrinha de 3. Belezinha? Pessoal, então, encerrando aqui. Eita. Encerrando aqui, tá? Olha lá. Força, foco e fé. Sempre. Pessoal, uma boa noite e até amanhã. Ok?